Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 38º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. E no dia de hoje eu trago para a leitura o livro de João, capítulo 5 e 6, e o livro de Romanos, capítulo 13 e 14. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando nas leituras. Já ia me esquecendo, mas antes, é necessário que você esteja de posse da sua Bíblia, um caderno e uma caneta. Vá para o seu local secreto de adoração e oração. Se concentre na mensagem, acompanhe e faça as anotações, porque sem este racional você não chegará a lugar nenhum. Achando que aqui é troca de favores, eu faço um propósito e sou agraciado, não. Tem que haver disciplina. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 5. Em João 5 diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás sãos. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-o igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai ninguém julga,
mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. E graças a Deus. Destaca o versículo 5, 38 anos. A enfermidade desse homem já durava 38 anos. Ele experimentara uma prolongada frustração por não ter recebido a sua cura. Apesar de continuamente confiar em Deus, finalmente um dia foi curado. Foi em grande parte pela longa duração do sofrimento desse homem que Jesus, com sua grande compaixão, decidiu ajudá-lo. Nunca devemos perder a esperança de que o momento de Deus agir em nosso favor chegue. No versículo 9 destaco: aquele homem ficou são. Normalmente Jesus curava em resposta à fé das pessoas. No presente caso, porém, ele não exigiu nenhuma fé. O homem foi curado exclusivamente mediante a palavra de Jesus. Ainda hoje, pessoas podem ser curadas segundo o propósito de Deus, mesmo não demonstrando fé em Cristo. A Bíblia ensina que há 3 condições quanto à fé para a cura. Primeiro, a fé daquele que está sendo curado. Segundo, a fé de outras pessoas em prol do sofredor. E terceiro, a fé daquele que tem a unção para curar.
No versículo 14 destaco: não peques mais. Jesus conclama a todos os que professam ter fé em seu nome e cessarem de viver pecando. Aqueles que forem verdadeiramente salvos não viverão na prática do pecado, embora não seja perfeito nem incapaz de evitar sempre o pecado. O crente genuíno chegará à sua vida a Cristo de tal maneira que, mediante o poder do Espírito Santo, o pecado já não será característica de sua vida. O que Jesus espera de quem nasceu de novo contrasta fortemente com os que enfatizam o crente. Continuará a pecar diariamente por pensamentos, palavras e obras. No versículo 16, destaco: perseguiram Jesus. A essa altura do seu evangelho, João começa a mostrar que, apesar dos milagres de Jesus, até mesmo por causa deles, os líderes religiosos se lhe opunham tenazmente. Dos versículos 18 a 24, destaco: fazendo-se igual a Deus. Jesus faz várias declarações espantosas aqui. Primeiro, Deus é seu Pai de um modo único e exclusivo. Segundo, ele mantém unidade, comunhão e autoridade com Deus. Terceiro, ele tem o poder de dar a vida e de ressuscitar os mortos. Quarto, ele tem o direito de julgar a todos. Quinto, ele tem o direito às honras divinas. E sexto, ele tem poder de dar a vida eterna. No versículo 24, destaco: ouve, crê. Jesus descreve que tem a vida eterna e que não entrará em condenação com aquele que ouve e crê. Ouve do grego akouon ou akouo e crê do grego pisteuon, de pisteuo. São gerúndios que enfatizam ação contínua, isto é, quem está ouvindo e crendo. Portanto, ouvir e o crer não são atos de um único momento, mas de ação continuada. Jesus afirma que a nossa atual possessão da vida eterna depende de uma fé viva no presente e não de uma decisão de fé feita em algum tempo passado. Ainda no versículo 24, destaco: não entrarás em condenação. Condenação é usada aqui no sentido de condenação à morte eterna. O crente não será condenado com o mundo. Aqui não se refere à futura prestação de contas do cristão, ao seu julgamento no tocante à sua fidelidade à graça de Deus que lhe foi concedida enquanto estava na terra. No versículo 26, destaco: deu ao Filho ter vida em si mesmo. A própria natureza de Cristo é a fonte de vida eterna, fonte esta inerente nele. Deus, no entanto, não concedeu ao crente a capacidade de ter a vida eterna em si mesmo. Temos vida somente à medida em que temos comunhão com Cristo, isto é, Cristo vivendo em nós, mediante uma fé viva. No versículo 29, destaco: os que fizeram bem. O julgamento ou condenação, segundo as Escrituras, é sempre a base das obras. Isso porque as obras da pessoa são uma manifestação da sua fé e da condição do seu íntimo. Isso significa que o crente será julgado para fins de galardão, não pela sua profissão de fé em Cristo, mas pela vida que viveu. Ainda no versículo 29, destaco a ressurreição da vida. O Novo Testamento não ensina que haverá uma única, geral e simultânea ressurreição para todos os mortos. Primeiro, o Novo Testamento fala da ressurreição de muitos santos, que ocorreu logo depois da ressurreição de Cristo. De uma ressurreição geral, que ocorrerá por ocasião do arrebatamento da Igreja por Cristo. De uma primeira ressurreição e de uma ressurreição que ocorrerá 1000 anos depois da primeira ressurreição. Isto é, depois do reino milenar de Cristo na terra. Segundo, é possível que a primeira ressurreição inclua a ressurreição de todos os crentes antes
do reino milenar de Cristo. Assim sendo, a ressurreição mencionada em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6, contemplaria a primeira ressurreição. No versículo 44, destaco recebendo honra uns dos outros. Aqueles que pertencem à fé salvadora não serão motivados por elogio e admiração dos outros. Seu objetivo será agradar ao Pai Celeste. Quem se acostuma a receber honra dos outros, faz para si um ídolo e a si mesmo se exclui do reino de Deus. Quem busca o louvor dos outros mais do que o de Deus, nega o Evangelho de Cristo e impossibilita a obra de fé. E por fim, o versículo 47. Se não credes nos seus escritos. Este trecho é importante porque revela o conceito de Cristo sobre o Antigo Testamento. Ele tinha plena certeza de que Moisés escrevera o Pentateuco. A lição de que os judeus necessitaram naqueles dias é a mesma que necessitamos hoje. Isto é, quem não crê na inspiração e na veracidade dos escritos do Antigo Testamento, também não crerá, nem se submeterá à autoridade das palavras de Jesus e demais escritos do Novo Testamento, que dão testemunho dele. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 6. Em João 6, diz assim: Depois disto, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão tinha a ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram, aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E vendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos,
ali, nem os seus discípulos. Entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce no céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandalizava-vos.
Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém, e graças a Deus. E por fim, o livro do apóstolo João, capítulo 6, destaca o versículo 2, sinais. Primeiro, milagres. Neste versículo, chamados sinais, são a operação de origem e caráter sobrenatural e podem ser um sinal distintivo ou marca da autoridade divina. Segundo, os propósitos dos milagres no reino de Deus são pelo menos 3. Ponto número 1. Dar testemunho de Jesus Cristo, autenticando a veracidade da sua mensagem e comprovando a sua identidade como o Cristo de Deus. Ponto número 2. Expressar o amor compassivo de Cristo. Ponto número 3. Evidenciar a era da salvação, a vinda do reino de Deus. E a invasão do domínio de Satanás por Deus. Terceiro, as Escrituras afirmam que os milagres vão continuar durante toda a época da Igreja. Ponto número 1. Jesus enviou seus discípulos para pregar a palavra e operar milagres. Ponto número 2. Jesus declarou que todos aqueles que nele crerem, mediante a pregação do Evangelho, realizarão as obras que ele realizava e as obras ainda maiores do que aquelas. Ponto número 3. O livro de Atos fala, repetidas vezes, da operação de milagres na vida dos crentes. Estes seriam os sinais que seguiriam e que confirmariam a pregação do Evangelho. Ponto número 4. Os dons de cura e o poder para operar milagres fazem parte dos dons que o Espírito quer conceder à Igreja no decurso desta presente era. Quarto, observemos que, conforme o ensino do Novo Testamento, falsos mestres e pregadores também realizam sinais e prodígios. No versículo 35 destaco: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida é a primeira das 7 declarações "Eu sou", proferidas por Jesus e contidas no Evangelho segundo João. Cada uma delas ressalta um aspecto importante do ministério pessoal de Jesus. As outras são: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a videira. A declaração "Eu sou o pão da vida" informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. No versículo 37 destaco: De maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus promete receber de coração todos os que se achegarem a Ele com arrependimento e fé. Os que assim veem a Jesus fazem-no em resposta à graça de Deus que lhe foi concedida. No versículo 39 destaco a vontade do Pai. É importante compreender o relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Primeiro, não é da vontade de Deus que nenhum crente caia da graça e que seja depois excluído da presença de Deus.
Não é tampouco da sua vontade que alguém pereça, nem que deixe de vir ao conhecimento da verdade e o ser salvo. Segundo, no entanto, muitas diferenças entre a perfeita vontade de Deus e a sua vontade permissiva. Deus não anula a responsabilidade do homem arrepender-se e crer, mesmo que isso signifique que a sua perfeita vontade não é realizada. Terceiro, o desejo de Deus de que todos os que creem sejam salvos no último dia não os isenta da responsabilidade de obedecer à sua voz e de segui-lo. Jesus orou na noite em que foi traído, dizendo de seus discípulos: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, isto é, aquele que tomou o rumo da perdição eterna. No versículo 44 destaca o Pai trouxer. O Pai atrai as pessoas a Jesus, mediante o Espírito Santo. Sua obra de atrair abrange todos, conforme diz Jesus: todos atraírem a mim. Essa atração, no entanto, não é irresistível, uma vez que pode ser rejeitada. No versículo 54 destaco: come a minha carne e bebe o meu sangue. Esta expressão de Jesus revela que recebemos vida espiritual crendo em Cristo e tendo parte nele e nos benefícios redentores da sua morte na cruz. Destaca ainda a verdade que continuamos a ter vida espiritual à medida que permanecemos no Cristo vivo e na sua palavra. Compare os versículos 53 com o 63, onde ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Participamos de Cristo, portanto, à medida que temos fé nele e aceitamos a sua palavra em atitude de oração. Primeiro, Jesus é a palavra, o verbo, viva. A Bíblia é a palavra escrita. Jesus é o pão da vida. E em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, comemos a sua carne ao receber e obedecer à palavra de Deus. Segundo, somos salvos pela graça de Deus e pelo poder regenerador do Espírito Santo. Primeiramente, por ouvir e aceitar a palavra. Continuamos salvos e participantes da graça divina, recebendo continuamente a palavra de Deus, lendo-a, obedecendo-a e observando-a em nosso espírito. Tendo isso em vista, é fatal o abandono da comunhão com Cristo ou com a sua palavra. E por fim, o versículo 64. Sabia Jesus desde o princípio. Isso pode significar que Jesus sabia quando Judas começou a desviar-se da sua fé original e quando planejou traí-lo. Judas tinha o mesmo livre-arbítrio que os outros 11 discípulos. Ele foi, a princípio, um crente em Jesus e um amigo familiar da sua confiança. Conforme demonstra o fato de Cristo ter revelado confiança total em Judas. Posteriormente, Judas se desviou pela sua própria escolha. Ele não foi obrigado a trair Jesus. A traição a Jesus foi profetizada somente quando a sua ocorrência, mas não quanto ao seu praticante. A pessoa específica que trairia a Cristo não estava predestinada desde a eternidade. O afastamento e desvio de Judas para ficar com os inimigos de Jesus e a consequente tragédia que se surgiu deve servir de advertência a todo seguidor de Cristo, no sentido de não rejeitar as admoestações do Espírito a respeito da amizade com o mundo e o afastamento de Cristo. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 13. Em Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más.
Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem impostos, impostos, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, e graças a Deus. No capítulo 13, destaca o versículo 1: sujeita às autoridades superiores. Deus ordena que o cristão obedeça ao Estado, porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo porque, neste mundo caído, precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem como consequências naturais do pecado. Primeiro, o governo civil, assim como tudo mais na vida, está sujeito à lei de Deus. Segundo, Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça, para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons da sociedade. Terceiro, Paulo descreve o governo atual, qual ele deve ser. Quando o governo deixar de exercer a sua devida função, ele já não é condenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige ao contrário a palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Quarto, é dever de todos os crentes orarem em favor das autoridades legalmente constituídas. A espada. Preste atenção na mensagem no versículo 4. A espada é frequentemente associada à morte como instrumento da sua execução. Deus claramente ordenou a execução de criminosos perigosos, autores de crimes hediondos e bárbaros. A ninguém devais coisa alguma. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O crente não deve deixar de pagar suas dívidas. Isso não significa que é proibido tomar emprestado do próximo, em caso de necessidade grave. Por outro lado, a palavra de Deus reprova o ato de contrair dívidas por coisas desnecessárias, bem como ficar indiferente quanto ao resgate delas. A única dívida que nunca quitamos é a de amar uns aos outros. O amor não faz mal ao próximo. Preste atenção na mensagem no versículo 10.
Pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos, mas também por negativos. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma. Primeiro, o amor é positivo e, ao mesmo tempo, é negativo, pelo fato da propensão humana para o mal, o egoísmo e a crueldade. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos, porque o mal surge naturalmente e o bem não. A primeira evidência do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Segundo, a ideia de que a ética cristã deve ser somente positiva é uma falácia baseada nas ideias da presente sociedade que procura esquivar-se das proibições que resfriam os desejos descontrolados da carne. A noite é pesada. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Paulo cria na volta iminente do Senhor, para levar para o céu os fiéis das suas igrejas, locais aqui na terra. Evento que, segundo ele cria, poderia acontecer no decorrer daquela mesma geração. Cristo advertiu que ele voltaria numa ocasião em que os fiéis estariam certos de que ele não viria. Por essa razão, os filhos de Deus devem sempre estar espiritualmente prontos e rejeitarem as obras das trevas. Revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Devemos ser de tal maneira unidos e identificados com Cristo, que imitemos sua vida como padrão para o nosso viver. Adotemos seus princípios, obedecemos a seus preceitos e nos tornemos semelhantes a Ele. Isso demanda uma rejeição total da imoralidade e das concupiscências da carne. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 14. Em Romanos 14 diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem,
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Amém, e graças a Deus. No capítulo 14 destaca o versículo 2. De tudo se pode comer. Come legumes. Preste atenção na mensagem. Certos crentes de Roma estavam divididos entre si, no tocante a uma questão importante. Alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo que outros comiam, além de legumes, todos os demais alimentos, inclusive carne. Paulo declara que o ato de comer em si não é problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar a um injusto julgamento de uns para com os outros. Faz diferença entre dia e dia. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Trata-se provavelmente dos dias especiais da festa segundo as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Parece que alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias sagrados do Antigo Testamento continuavam válidos, ao passo que muitos outros os tinham como dias comuns. Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus de separar um dia em 7 como dia especial de descanso e de adoração ao Senhor. O próprio Deus separou um dia em 7 para o descanso do trabalho diário. O Novo Testamento reconhece que o primeiro dia da semana tem relevância especial por causa da ressurreição de Jesus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Embora devemos abster-nos de julgar uns aos outros em questões triviais, os crentes devem encorajar uns aos outros, tendo em vista a semelhança a Cristo e a santidade quanto à fé, a doutrina e a moral. Trata-se de, com toda sinceridade, avaliar, corrigir e repreender uns aos outros em amor e humildade, e, quando necessário for, exercer a disciplina eclesiástica. Nem beber vinho. Preste atenção na mensagem no versículo 21. A Bíblia contém duas leis principais para o crente quanto ao vinho. No grego, oinos, que incluía o produto da videira, tanto o não fermentado quanto o fermentado. Vamos lá. Primeiro, a lei da abstinência do vinho quanto fermentado e inebriante. Segundo, a lei do amor cristão, que leva a pessoa a abster-se daquilo que pode ofender os outros. Paulo afirma que numa sociedade pagã, isto é, num ambiente não judaico, onde prevalecem as bebidas inebriantes e embriaguez, é melhor evitar de beber, mesmo os vinhos não fermentados, do que beber algo que possa levar outro cristão a pecar. O uso de vinho não inebriante era tecnicamente inofensivo para alguns crentes, mas podia influenciar os mais fracos a tomar vinho fermentado, expondo-os assim à embriaguez com os seus danos. Timóteo seguia cuidadosamente essa lei do amor cristão. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Espero que a mensagem de hoje tenha fortalecido a sua fé, a sua esperança, a sua perseverança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Oremos. Pai amado, bendito, Pai celestial, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu.
Eu declaro que o seu reino venha sobre a minha vida. Meu Pai, revele o lugar que tens para mim hoje, para minha família. Oro por todos os membros da minha família da minha esposa, das irmãs da minha mãe, a minha irmã, a família do meu cunhado, dos meus primos, por todos os meus amigos. Oro por todas as igrejas. Oro para que todas as congregações, projetos missionários sejam fortalecidos no propósito de Deus, justamente o projeto, a marca da promessa. Oro por proteção na saúde, nas finanças, nos matrimônios, filhos, viagens, pregações, campanhas. Não permita que sejamos difamados ou caluniados. Que sejam ditas apenas orações, palavras de edificação e bênção sobre eles, meu Pai, sobre nós. Pessoas que eu estou crendo que conhecerão a Ti estão agora, por algum motivo, dando um clique neste propósito em oração, em todas as nossas redes sociais. Oro pelo presidente da República, oro por sua família, pelos membros, pelos líderes de nossas localidades, não só no Brasil, mas também para o mundo todo, que proteja-o de mentiras e fraudes, que permita que ele se aproxime do Senhor diariamente e que expulse esse espírito de ladrão, de roubalheira, entre outras. Isso é o que lhe peço hoje, para que o Senhor atue na nossa saúde, nas finanças, nos nossos relacionamentos, na nossa família, nas nossas dores, enfermidades, doenças, nas perseguições que nós sofremos. Afaste de nós todos os nossos inimigos, para que assim possamos pregar o fiel Evangelho, cumprimento diante das nossas promessas para contigo. Oramos e agradecemos o seu santo nome. Amém e graças a Deus.